Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Galahad com vocês para a nossa última mini aula do nosso mini curso de Umbanda Universalista. Eu confesso que poderia ter sido melhor? Poderia, a gente pode até atualizar isso futuramente, não sei como serão as coisas, mas a ideia desse mini curso foi apenas pegar você que tem aí uma dúvida ou perguntou uma coisa para o direito espiritual e te respondeu não está na hora, você não merece saber ainda, vai chegar a sua hora, aquele blá 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 de sempre que muitas vezes mais atrapalha do que ajuda. Então, a ideia é você assistir as mini aulas, as aulas extras também, para poder entender termos, simbologia, ritos, trejeitos, entender o que são as entidades, orixás, etc. E eu acho que nisso esse curso até mandou bem. Vai dar para você aí, caso esteja entrando na religião de Umbanda universalista, serve um pouquinho para esotérica também, para que você consiga aí tirar de letra, né? Não ficar tão dependente da boa vontade de outras pessoas explicar as coisas para vocês. Então, nossa última aula, nós vamos falar sobre obsessão e projeção astral. Antes de mais tudo, lojinhas das terapias, pegue seu celular, escaneie o QR Code para você conseguir aí marcar o seu horário comigo para mesa quântica, baralho cigano, acesso aos registros acásticos, mapa numerológico e outras terapias para você parar de sofrer, entender a razão do seu sofrimento, entender aí o que você deve fazer para melhorar de vida. E aqui, né, doação no Pix. Doe um Pix aí para o nosso canal para construir o estúdio e melhorar a câmera, melhorar aí fundo, qualidade do áudio, que eu sei que de vez em quando tá dando uns perrenguezinhos aí. Então, para isso precisa de dinheiro, pataco, não é de graça não. E 10% das doações, das quais vou prestar contas todos os meses, quando começar a entrar doação, né? Porque ninguém doou nada ainda. Então, eu vou prestar contas dessas doações e 10% dessas doações serão revertidas para as pessoas e os animais em situação de fragilidade. Certinho? Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, badalar o sininho, porque isso ajuda o engajamento do canal. Eu faço esse material com o pouco tempo que eu tenho, com muito carinho para te ajudar. Eu gostaria que você me ajudasse também. É muito simples, não dói nada, não precisa pagar nada. É só você clicar aí, 3, 4 cliques, você já ajuda, um comentário ajuda mais ainda. Certinho? Vamos mandar o Brasil? Vamos trabalhar? Bora! Pessoal, obsessão e projeção astral. Vou tentar resumir. Obsessão simples. Né? Você tem dois tipos de obsessão, simples e complexa. Obsessão simples é a mais comum, onde um ou mais espíritos incomodam um ou mais espíritos encarnados. Ou não, na maioria das vezes, espíritos desencarnados incomodam espíritos encarnados por motivos vários. Geralmente, cobrança de dívida e vingança. Por exemplo, você matou, já falei errado, não posso falar isso. Você ceifou a vida de uma pessoa em outra encarnação, e aí depois você morreu, e aí você nasceu aqui nessa vida e a outra pessoa não reencarnou, por alguma razão. E aí ela vem te cobrar, porque você passou o cerol nela, quer vir passar o cerol em você. E ela acha que ela tá com a razão. Ou você roubou a pessoa, ou você acabou com a vida da família dela, você prometeu uma coisa e não cumpriu, você entregou essa pessoa à justiça, você traiu essa pessoa, enfim, os motivos são variados. E aí você fez, sei lá, você entrou num centro de magia negra lá e depois você quis sair porque você viu que lá era errado e eles vieram cobrar a sua saída, que você não fez o sacrifício que tinha que fazer, enfim, são inúmeros motivos. Então, a obsessão simples é isso. Dividimos essas obsessões em alguns níveis, né? Obsessão normal, que eu acabei de falar, onde o espírito obsede de alguém encarnado, motivo, enfim, não importa. Auto-obsessão é quando a pessoa ela toma o papel do seu próprio obsessor. Então ela é tão negativada, ela pensa tanta coisa negativa que ela não consegue, que não é para ela, que o sofrimento dela é porque ela merece mesmo, ela merece sofrer mais, que ninguém gosta dela, que ela é feia, que ela é isso. É o famoso vitimista. Ele se coloca tanto no papel de vítima da sociedade, vítima da espiritualidade, vítima de tudo, vítima até do passarinho que cagou na cabeça dela, que ela entra no que a gente chama de tempo vibratório de obsessão. Na mesa quântica é muito fácil ver isso. A gente abre a frequência da pessoa e pergunta qual que é o tempo vibratório dela. E aí a mesa mostra que ela está num tempo vibratório que é mental
mas que por passar muito tempo nessa condição, essa peculiaridade de estar num tempo vibratório mental muito intenso, ela se torna obsessão. E aí você tem que fazer trabalho de desobsessão com a própria pessoa, para ela poder enxergar o que está acontecendo. É um trabalho geralmente mais simples de fazer, mas demora um pouquinho. Pseudo-obsessão, quando um ser encarnado incomoda outro ser encarnado, impedindo ou impedindo essa pessoa de tomar as rédeas da vida. Por exemplo, eu, sei lá, cheguei na pessoa e falo, nossa, cara, geralmente isso acontece muito em ambiente familiar, tá? Irmão com irmã, filho com pai, pai com filho, enfim. Aí a pessoa fala, cara, eu vi uma casa ali boa pra caramba, eu vou comprar aquela casa. Cara, não compra casa não, comprar casa é besteira, isso é besteira, não faz isso não. Faz um consórcio. Consórcio é besteira também, viu, gente? Não gasta o dinheiro agora não, porque vai dar merda, você vai ficar pobre, você não vai conseguir pagar. Não faz isso não. Senão, eu quero comprar uma moto. Ah, que moto você quer? Eu quero moto tal. Não, que a moto não presta, tá? A pessoa nunca andou naquela moto, ela não sabe, não entende porra nenhuma de moto, mas fala pra você não comprar porque não presta. O que acontece? Na pseudo-obsessão, às vezes, quem está te obsediando, ela tem muita inveja de você, ou ela tem medo de você entrar numa cilada. Porque é assim que ela se sente quando ela vê as coisas da vida. Então ela acaba não agindo por medo e acaba colocando medo nas outras pessoas, porque ela acha que a outra pessoa vai ser igual com ela. Tá? Então isso é uma pseudo-obsessão. Aí nós temos aí as coisas mais comuns, que é muito falado no espiritismo tradicional, espiritismo de Kardec, né? Para quem não sabe, o espiritismo é dividido em Kardec e na vertente rustenista, que ninguém praticamente usa hoje em dia, né? Caiu em desuso. Mas enfim. E aí nós temos a fascinação, que é onde o ser obsediado por espírito perde a capacidade de interpretar e raciocinar sobre as comunicações espirituais e acaba sendo iludido por um ou mais espíritos. Geralmente, os alvos são dirigentes espirituais, pessoas hoje que estão em YouTube, assim como, não vou dizer que eu tenho uma relevância com isso, né? Mas pessoas que estão aí nas redes sociais falando que recebe mensagem de Jesus, Ashtar Miguel Arcanjo, etc., são os principais alvos. Muitas vezes, eles não fazem, esses que estão produzindo conteúdo, não fazem porque querem a fama. Faz porque quer passar ensinamento, passar a lição de vida que foi importante para ela, passar alguma mensagem importante, né, para ajudar as pessoas a despertarem. E aí acabam sendo alvos dessas, vamos dizer assim, dessas facções criminosas espirituais. E aí elas acabam ficando fascinadas quando o dinheiro começa a chegar, o número de inscritos aumenta demais, e ela não tem equilíbrio espiritual para isso, aí os obsessores atacam. E acontece a fascinação, e também acontece muito com o dirigente espiritual, o médium, que está começando o seu desenvolvimento mediúnico, começa a fascinar, começa a mistificar demais. E aí, meu amigo, entra mulher no meio, entra macho, entra sexo pra caralho, a coisa desanda muito. Então é um processo de obsessão que também tem que ser tratado e aquele que está fascinando tem que ser retirado da gira, dos trabalhos espirituais para ser atendido como consulente. Tá? Então, se ele for um dirigente espiritual e o vice-presidente ou vice-dirigente detectar que ele está sendo vítima, o vice-presidente acaba se tornando o presidente, né, ou dirigente, e para fazer o tratamento desse que está sofrendo esse nível de obsessão. Subjugação. Uma pessoa, quando ela está subjugada a algum espírito, ela perde completamente a vontade de viver, com a vontade de se tratar, a vontade de ser melhor, a vontade de estudar, enfim. Ela perde ali, ela fica literalmente amando de quem está subjugando-a. Ou seja, o espírito que está subjugando esse ser encarnado é ele que dá as diretrizes e o indivíduo encarnado ele segue sem qualquer vontade de melhorar, porque acredita cegamente que ele precisa passar por aquilo ali. Muito comum, pessoal, em doutrinas que acha que o médium ele tem que fazer voto de pobreza, ele tem que ser pobre mesmo, ele tem que se sacrificar por tudo e por todos, mas nunca por si mesmo. Então, assim, é muito comum a gente perceber essas coisas na atualidade, tá? E
geralmente vira suicídio, tá? Infelizmente. E a obsessão reversa, que é quando um ser humano ele obsedia um espírito já desencarnado, que é como um zaço. Como acontece isso, pessoal? Ah, meu pai morreu. Meu pai morreu. Curte o luto, faz parte. E deve ser curtido o luto, tá, pessoal? Eu demorei um pouquinho para curtir o luto, não foi legal, não. E aí, ao invés do seu pai, ou seu. Quem que morreu, que seja, ao invés de ter sido enterrado, ele foi cremado. E aí você levou as cinzas para casa, naquela urna, né? Você está já obsediando esse desencarnado, que ao invés de ir para um hospital, uma colônia espiritual para estudar, para se tratar, para sarar das chagas da vida material, você está prendendo ele lá. E você guardou sapato, roupa, joia, relógio, óculos, você guardou tudo dele e você não doa, você não permite ninguém comprar de você, você não permite ninguém pegar isso, vira uma obsessão absurda. Então, acontece com muita frequência disso virar uma doença. Você deixa o espírito doente e você também fica doente. Você, no caso, esteja fazendo uma obsessão reversa, né? É obsessão reversa o nome? Não, mas eu coloquei aqui para você entender como é que funciona. Não utilizei a nomenclatura do espiritismo, tá, pessoal? Se você é espírita, vai no centrinho lá, kardecista, faz trabalhinho, esses termos podem não ressoar com o que você aprendeu lá, tá? Mas as definições são muito parecidas com o que está falando lá com outros termos. Pessoal, nós vamos entrar agora na obsessão complexa, que passou a ser basicamente a obsessão mais comum em centros de Umbanda. Umbanda esotérica, Umbanda universalista, até mesmo Umbandaime, né, tem muita opção complexa. Eu vou explicar aonde que o Umbandaime entra nessa história. Primeiro vamos definir obsessão complexa. É um tipo de obsessão que ainda é ignorada por muitos, que o povo acha que só existe obsessão simples, e não existe só isso. Já temos provas físicas de que obsessão complexa existe, tá? Basta você fazer uma pequena pesquisa. E é o tipo de obsessão em que são instalados chips ou dispositivos, apetrechos, objetos de todo tipo para controle de um ser encarnado. Então, esses objetos são instalados como? O espírito é desdobrado do corpo físico, e aí a facção, né, vamos dizer, a milícia espiritual chega lá e instala na sua cabeça, no seu pescoço, instala onde quiser, para poder trazer algum tipo de função, algum tipo de controle, algum tipo de mal. Geralmente, na esmagadora maioria das vezes, os chips são negativados, é uma obsessão complexa negativada, são objetos negativados. E como é que funciona esse negócio? Pulando aqui um pouco dos 3 primeiros tópicos ali. Nós temos 3 tipos de chip. O primeiro negativado ou negativo, como o nome próprio diz, proporciona todo tipo de controle e sofrimento para o indivíduo que recebeu aquele implante. Como que eu posso me desviar dessas obsessões complexas? Tendo uma vida sexual não promíscua, tendo apenas um parceiro sexual, entendendo que o ato sexual ele é um ato de amor e serve para troca de energia, tá? Você vai ficar com muito tempo com a energia do seu parceiro, no seu corpo, nos seus corpos. E também alimentar-se bem, ter um lifestyle, né? um método, uma maneira de viver de forma ativa, alimentar-se bem, não fumar, não beber igual um V8, né? Ter uma vida mais. Pegar o caminho do meio. Você entender melhor para não ficar aqui o dia inteiro dando exemplo. Pegue o caminho do meio. Equilíbrio em tudo aquilo que você faz, que você vai ser algo, vai, mas instalar esses dispositivos em quem mantém a vibração mais alta é quase impossível. Quase impossível. E aí, antes de dormir, não use droga, não fique vendo filmes de sexualidade, de guerra, de terror principalmente, tá, pessoal? Quem assiste filme de terror, ó, se lasca bonito, porque uma coisa ou outra impressiona. Sabe aquele susto que você leva, que você fala depois que foi um susto gostoso? Pois é, você abriu as portas dos seus corpos para que os espíritos negativados instalassem tudo qualquer tipo de porcaria. Aí depois você não dorme direito, você começa a ficar maluco, você vicia naquilo ali e eles estão lá drenando sua energia e você nem tá vendo.
Então, chip negativado serve para trazer controle também. Às vezes você quer ir no centro, né? Você sabe que você está sofrendo, aí você fala, não, hoje eu vou no centro. Aí você se prepara tudo, aí a espiritualidade vai lá, os negativados aperta o botãozinho do controle lá na casa do chapéu. Ele nem tá perto de você. Tá lá na caixa do chapéu, colocou um transmissor em você, na hora que chega o sinalzinho lá, ele fala, ó, ele quer ir no centro, ele aperta o botãozinho lá, você fica com dor de cabeça, caganeira, seu carro quebra, a sua carona fura, começa a chover, tem uma nevasca, o centro não acontece alguma coisa, que é para você não ir, para você não se tratar. Já o chip positivo, ele tem a mesma função do negativo, só que obviamente é o contrário. Para que serve ele? Para auxiliar o médium ou qualquer indivíduo, seja num tratamento, né? Por exemplo, eu estou fazendo tratamento de câncer. E aí você está lá, obviamente, gente, antes que eu me esqueça, é muito importante. Em hipótese alguma, você vai abrir mão do tratamento que você faz para o seu problema. Você nunca vai abrir mão de ir ao hospital, ir ao médico do mundo físico. Você nunca vai deixar de consultar o médico do mundo físico, você não vai deixar de seguir as orientações que a gente passou, porque estou fazendo tratamento espiritual. Não, tratamento espiritual é um complemento do tratamento do mundo físico. Não se deixe de fazer, de seguir as orientações médicas porque você está fazendo um tratamento espiritual. Tá, gente? Não caia nessa cilada. Se algum dia você for num centro e a entidade falar para você parar de ir no médico, é espírito zombeteiro, é quiumba, é mago negro querendo te ferrar. Então, não siga isso. Outra coisa, esses chips eles podem ajudar nesse tratamento, né? Concomitante ao tratamento do mundo físico. Ele vai te ajudar também a melhorar algumas coisas da sua mediunidade ou acrescentar funções nas funções que você já tem um certo desenvolvimento. Por exemplo, eu consigo ver espírito de olho fechado. Talvez você vá poder ver espírito, o mundo espiritual com o olho aberto. Acontece. Então pode ser colocado um chipzinho lá em você, programado para te auxiliar a desenvolver isso aí. Depois que você desenvolveu, a espiritualidade vai lá e tira o chip, mas a sua capacidade mediúnica não sai. Entendeu? Pode ser, você está com dificuldade para incorporar e você tem uma missão kármica que requer incorporação. E você não está dando certo com o centro, você não está dando certo com a maneira que é feita. Eles vão lá, se houver merecimento, colocam um chipzinho que é para auxiliar nessa coisa. E assim sucessivamente, um chip para melhorar a sua projeção astral. Enfim, tem chip positivo de toda sorte. Mas não é todo mundo que ganha e também não é muito comum você ver espiritualidade ficar colocando chip no corpo dos outros. E tem o chip neutro. Para que serve esse chip neutro? Monitorar você 24 horas por dia. Todo mundo tem um desse. Para que serve? Na prática. Você tem um acerto kármico. Você tem algumas provações que você tem que passar e alguns caminhos que você tem que escolher. Aí falei o livre-arbítrio. Talvez eu faça um dia um vídeo falando sobre por que o livre-arbítrio não é lá essas coisas como disseram para você. E porque nós não temos de fato o livre-arbítrio. Depois eu falo sobre isso. Se vocês quiserem. Se não quiser também eu não faço vídeo, porque aí é menos polêmica para vocês ficarem me xingando depois. Bom, aí acontece o seguinte. Esse chip neutro, ele faz um monitoramento. Então, por exemplo, vamos supor que você... sei lá, você tem que sofrer um acidente de carro. Mas isso aí então é uma maldade. Não. Você tem que pagar esse karma. Às vezes você forçou alguém a sofrer um acidente de carro. Então você vai sofrer um acidente de carro. Não é dois pesos, duas medidas, não. Você fez uma coisa X, ela volta X. Não tem aquele negócio, eu fiz a boa ação, volta em dobro, não. Volta o mesmo tanto, assim como uma má ação volta de intensidade igual. Ou você tinha que, sei lá, você tinha que fazer... Vou dar um exemplo melhorzinho. Você tinha que se tornar um dirigente espiritual. Aí colocou lá um chipzinho neutro para monitorar seus passos. Só que você tinha que ser um dirigente até seus 35 anos. Você está com 35, você nem começou a sua caminhada ainda. Então esse chip, ele vai desencadear algum tipo de coisa, seja uma dor, às vezes ele te põe de cama que é para você refletir, coloca a pessoa no seu caminho para você entender o que você tem que fazer, enfim, pode acontecer um monte de coisa. E aí nesse monitoramento, ele desperta algumas sinapses, algum tipo de coisa para fazer você pender para o caminho que você tem que seguir. Chip neutro faz isso. Só isso também.
né? Serve para auxiliar você na sua caminhada, para que você cumpra o seu karma e, né, como se, bom, enfim, para que você cumpra o seu karma, o caminho que você tem que seguir, o seu ajuste kármico, para que você não tenha que voltar depois e ter mais karma para ser resgatado. Então é para isso que serve. Quais são as formas desses chips? Escorpião, lacraia, aranha, verme, chip de computador mesmo, chipzinho pequenininho, chip de celular. Muitas vezes podem ser pedras, cristais, de toda sorte, que são colocados em locais específicos, geralmente onde tem a ação dos chakras. Então, às vezes, coloca aqui um chip na sua testa, que é para você não desenvolver sua mediunidade, ou para você não enxergar o óbvio que está na sua frente, coloca na sua cabeça, na nuca, enfim, pode colocar num monte de lugar. Vamos falar de projeção astral. Eu coloco aqui que é uma ferramenta que permite o médium sair do corpo físico de forma consciente ou não e viajar por outras dimensões. Por que eu coloco como ferramenta? Simples. A projeção astral nos foi dada para ser utilizada em trabalho. Trabalho de despertar de consciência. Vamos fazer um trem rapidinho para você entender? Matrix. Na hora que os caras enfiam o ferro ali na cabeça dos caras, que eles aparecem no mundo da Matrix. Aquilo ali é uma projeção astral, só que consciente. O ser que foi desdobrado, é desdobramento, é a mesma coisa. O ser que foi desdobrado ali para Matrix, no caso do filme, ele tem total consciência das suas coisas e ele entende quais são as regras daquela dimensão em que ele foi projetado, que ele foi desdobrado. Simples assim. Então você pode viajar por inúmeras dimensões, tudo vai depender do seu merecimento, do seu conhecimento. Dentro da projeção astral, dentro das leis espirituais. Eu coloco como ferramenta por conta disso. Todo mundo projeta todos os dias, para um lugar ou para o outro, na maioria das vezes de forma inconsciente. Na maioria das vezes as pessoas acham que sonharam, mas não sonharam. E existem técnicas diversas para aprimorar a projeção consciente. Eu digo que aquele que domina a projeção astral consciente, e ela está associada ali aos preceitos de Jesus, aos preceitos da luz, ele vai de fato descobrir o que é verdade e o que não é. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, só que pessoas com domínio da técnica de projeção são comumente procuradas por falanges positivas e negativas. Por quê? Quando você é desdobrado para o mal, você vai para laboratório, você sequestra a pessoa, você trabalha de maneira a abduzir, sequestrar consciências, porcaria de toda sorte. E aí os malvadão vai lá te oferecer dinheiro, mulher, droga, poder e mais um monte de coisas. E o positivo, né, o pessoal da espiritualidade positiva, ela vai te oferecer para você trabalhar junto com elas. E é uma escola fantástica. Você vai desdobrar no umbral? Vai, porque você tem que saber como é que funciona. Você vai desdobrar no nosso lar? Provavelmente. Você vai desdobrar em outro planeta? Pode ser. Enfim, recomendo que vocês procurem pelo Wagner Borges na internet. Ele é uma das referências sobre projeção astral. Salvo engano, Saulo Calderon também é um cara muito foda no tocante à projeção astral, desdobramento dos corpos, etc. Então, procurem estudar, né, com esse pessoal aí, que eles manjam muito disso aí. Bom, tem pessoas que morrem de medo de desdobrar e não voltar mais. Gente, não existe a possibilidade por conta da ligação dos cordões, cordão de prata e cordão de ouro. Quando você desdobra, o cordão de ouro ele mantém você encarnado e o cordão de prata mantém a conexão dos corpos espirituais com o corpo físico. O corpo material, por ter uma densidade vibracional muito baixa, ele exerce uma subjugação, uma pressão, uma força que os corpos astrais não têm total controle. Então, por exemplo, você está na projeção, você projetou pela primeira vez e aí você se assustou. Você viu o seu corpo lá na cama. Então, se assustou. E aí, o que acontece? Pelo susto, o seu corpo físico, ele faz uma descarga de adrenalina e puxa o seu corpo astral, né, seus corpos espirituais para acoplamento. Por isso que você acorda assustado, parecendo que você caiu. E é como se tivesse caído mesmo, porque foi um acoplamento muito abrupto, muito repentino.
e teoricamente não estava programado. Quando você faz projeção astral, a programação é o quê? É você sair do corpo e fazer o que tem que ser feito, depois voltar porque você quer voltar ou porque precisa voltar, sei lá, porque o dia está amanhecendo e você precisa trabalhar, enfim. Só que nessa coisa de não ter perigo de não voltar, pode acontecer um pequeno probleminha. Se você é daquelas pessoas que quer projetar porque quer voar, dá pra voar, tá, gente? E é maravilhoso, tá? Uma sensação maravilhosa. Eu quero voar, eu quero ir em outros países, eu quero. Projeção astral, gente, não é passagem aérea, não é companhia de viagem. Projeção astral é dever, é uma obrigação, é um trabalho, tá? Então, quando você fica muito focado, eu quero projetar, eu quero projetar, eu quero projetar, eu quero projetar, a espiritualidade negativa fala lá, ó, tá pra nós. Eles esperam você dormir, porque você fica naquela coisa que eu quero viajar ao mundo, eu quero conhecer os outros lugares. Eles te projetam, te fazem cair num ambiente holográfico para você achar que tá viajando e tal. Só que estão passando o cerol no você, estão roubando seu ectoplasma, estão colocando 200 chips no seu corpo, nos seus corpos sutis, estão drenando sua energia, estão levando você para o vale do sexo, que é para você transar, para você ser transado, para rolar o diabo. Vão colocar você em locais que o seu ego quer estar, não o seu espírito. E a moral da história, eles podem, dependendo da sua importância para o mundo, eles podem até capturar sua consciência e deixar você preso em um lugar e colocar uma consciência para andar no seu corpo. Ah, mas e o cordão de prata? Ele continua existindo. O que foi capturado foi a consciência e não as formas espirituais. E aí que está o problema. Então, se você quer estudar projeção astral, quer fazer desdobramento, um quer com muito R puxado, faça isso estudando assim como se estuda mediunidade. Procure desenvolver sua mediunidade, o mínimo, né? Você entender certas coisas, e aí você vai fazer os exercícios voltados para utilizar essa ferramenta para o bem, para salvar pessoas, para ir lá para um umbral fazer resgate e por aí vai. E por isso que eu coloquei aqui, não é uma ferramenta para uso aleatório e pode trazer complicações sérias. Pode trazer até loucura. Você pode eu não sei se você já percebeu, se vocês já perceberam. Pessoas que mudaram, vamos dizer assim, da noite para o dia, da água para o vinho. Da água para o vinho no sentido de ser bom, tá? Nesse caso. Pessoa que era uma pessoa muito carinhosa, uma pessoa muito tranquila, uma pessoa que era uma pessoa muito tranquila de fato, e da noite para o dia ela começa a xingar, ela começa a se comportar de forma violenta, ela não fala nada com nada, e ela fica, tipo, doida mesmo. Isso é captura de consciência, pessoal. Acontece com muita frequência, tá? Pessoal, eu decidi colocar esse último slide, deixa eu ver que oração aqui, tá no prazo. Eu decidi colocar esse último slide porque todo médium tem o seu momento de complicação, o seu momento que ele chora sozinho, momento aí do desenvolvimento mediúnico que que ele se encontra mais coagido ou mais preso. Então as dicas que eu dou para você é porque eu já sou um médium desenvolvido? Não, mas porque eu já passei isso no início do desenvolvimento. Tá? Primeira coisa, cuide da sua vida. Para de opinar na vida dos outros, para de dar palpite na vida dos outros, para de se comparar com os médios que estão lá na casa, com os que estão fora. Para de se comparar com os outros. Você é um ser único, não merece ser comparado com ninguém e nem ninguém se comparar a você. Você é você, ponto final. Tá? Não se compara a ninguém dentro ou fora do terreiro, que eu acabei de falar. A Umbanda não tem dono, de fato não tem. Quando eu venho aqui trazer esse tipo de informação para vocês, não quer dizer que eu sou um sacerdote de Umbanda, foda pra caramba. Não, eu só trouxe isso para vocês porque eu acredito que se fosse comigo, no início do meu desenvolvimento, teria sido mais fácil e menos sofrido. Tá? Todos nós somos aprendizes, ninguém sabe de tudo. O meu não é melhor que o seu e vice-versa. Quer dizer o quê? Que o meu, né? Exu, minha pombagira, meu cigano, não são melhores que os seus. Todos eles trabalham em conjunto, em harmonia, para que todos nós possamos despertar e um dia, quem sabe, não precisar mais encarnar ou encarnar num planeta mais evoluído ou auxiliar as pessoas do mundo espiritual.
Dê tempo para o seu processo de desenvolvimento acontecer, gente. Ninguém nasceu médium formado, nem o Chico Xavier nasceu médium formado, gente. Ele teve ali os seus passos, Divaldo a mesma coisa, teve ali a sua maturação mediúnica. Enfim, para não ficar longo, pratique meditação todos os dias. Por que eu digo isso? Porque quando você está lá no Congá ou no centro espírita que a pessoa fala, deixa vir, solta, dá passagem, não fica prendendo, vocês vão entender que quando todo mundo fala isso, nada mais é do que você soltar o seu corpo, não é de se jogar no chão, manter o corpo relaxado e manter o processo meditativo. Que é o processo meditativo? Respirar. Respira. Já fiz um vídeo aqui falando sobre desenvolvimento mediúnico. Volta lá para você entender como é que funciona. É só você respirar. Se a sua respiração começou a ficar mais forte, segue o fluxo, respira mais forte, porque às vezes é um caboclo, por exemplo, de Xangô, que acelerou o seu chakra cardíaco. E é normal que você respire mais profundamente, mais descompassado mesmo. Só segue o fluxo. Escuta o ponto, escuta a oração, solta o corpo, fecha o olho e mentaliza. Eu me entrego à espiritualidade para fazer o meu melhor para auxiliar as pessoas que precisam. E continua respirando, continua no processo meditativo. Por mais que você ache que você vai morrer, você não vai morrer. Ah, gente, você não vai morrer. Você vai perceber que quando você começar a fazer essa coisa da respiração e o corpo está mais solto, né? Você deixar o corpo mais, vamos dizer assim, mais mole, sem deixar aquele corpo enrijecido, né? Aquela contração, você vai ver que facilita demais tudo que você for fazer no terreiro ou fora dele. E assista a aula anterior, caso tenha dúvidas. Pessoal, muito obrigado por acompanhar nesse mini curso de Umbanda Universalista. Eu agradeço a vocês que compartilharam, comentaram, que deram like, se inscreveram por conta disso. O mini curso se encerra nessa aula, mas os conteúdos de Umbanda Universalista, autoconhecimento não se encerram. Tá? Então a gente vai continuar trazendo o carteado aqui, que é o próximo vídeo que tem que gravar. Vou continuar falando sobre algumas curiosidades da doutrina, curiosidades da vida mediúnica em si, do autoconhecimento, que são importantes. Certinho? Agradeço de coração. Curta, se inscreva, compartilha, badala assim para não perder as notificações. A gente se encontra nos próximos vídeos. Fique com Deus e tchau!